Paz do Senhor Jesus, a todos os irmãos que estão comigo pelo Facebook, louvado seja Deus por tudo que Ele tem nos feito. Estamos ao vivo pelo Facebook, de oração dos irmãos aqui, porque amanhã estarei viajando, estarei pegando a estrada, vou voltar de novo às minhas práticas, vou estar trabalhando com as minhas vassouras. Deus, Ele é muito bom, misericordioso, tem feito milagres, maravilha. Ele é aquele que nos concedeu mais um dia, né? E Ele sabe a importância que Ele tem na nossa vida. Ele sabe o amor que a gente tem por Ele. Por isso que nós estamos de pé, firme na presença dEle. E você que está passando um momento de sofrimento, você que está passando aí um momento de solidão, um momento de dificuldade, não temas. Deus, Ele é contigo. Não abaixa a tua cabeça, porque o Senhor é aquele que faz maravilha em nosso meio. Tenha fé, tenha a sua vida nas mãos do Senhor, porque é nos momentos difíceis que a gente tem que ter fé. Na hora da dificuldade, da luta, nós temos que ter fé. Fé para provocar milagres. Amém? Quero louvar a Deus por tudo que o Senhor tem feito. Quero agradecer aos irmãos. Quero mandar um abraço aqui para o pastor Guilherme, para a tua esposa, pastora presidente, pastora Luciana Ramos. Quero mandar um abraço aqui para minha esposa. Quero mandar um abraço para meus patrocinadores. Quero mandar um abraço aí para o meu pastor. Deus abençoe o pastor Luciano José, né? Deus abençoe a minha mãe que está me ouvindo também. E agradeço os irmãos que congregam comigo, os irmãos lá da Igreja Assembleia de Deus do Ipiranga, a qual eu sou um obreiro, a qual eu sou um pastor ali também, um evangelista. E agradeço a todos os irmãos, todos. Eu vou ficar falando nomes aqui, eu posso esquecer alguns. Agradeço vocês que estão sempre comigo nas lives. Agradeço a todos que amam a palavra de Deus, todos que querem fazer a obra do Senhor juntamente comigo. Hoje, eu quero falar um pouquinho da palavra de Deus. Em Gênesis, capítulo de número 50, quero falar um pouquinho sobre bálsamo. Senti da parte de Deus de falar um pouquinho sobre bálsamo aqui nessa tarde. Tentei fazer uma live de manhã, mas não deu. A internet estava muito ruim, fraca. Então vamos fazer uma agora. Gênesis capítulo de número 50, diz assim a palavra do Senhor. Então José lançou sobre o rosto de seu pai e chorou sobre ele e o beijou. Ordenou José a seus servos, os médicos, que embalsamassem seu pai. Assim os médicos embalsamaram a Israel. Amém. Todo mundo sabe um pouco da história de José. Eu não quero contar aqui, mas eu quero condensar aqui rapidamente. O que é condensar? Fazer uma retrospectiva. José era um dos mais novos de Jacó, que porém chamava Israel, né? Trocou o nome de Jacó por Israel, porque ele lutou com o anjo no Vale de Jaboque e venceu. E o anjo trocou o nome dele. Mas depois de tudo isso, ele foi vendido para o Egito, se tornou um grande homem. E depois de algumas situações, os irmãos foram comprar comida. E ali foi morar também junto com José no Egito. Muito bem. Mas passou um tempo na vida de José. José passou um tempo. Ele teve tempo ali de construir uma família, ele teve uma esposa, ele teve filhos. O Efraim e o Manassés, né? Levou um tempo.
E com esse tempo, ele começou a observar, porque quem tem tempo, ele observa. E nessas observações que Jacó ou Israel teve, ele, sem querer, começou a andar ali no meio dos egípcios, né? E começou a perceber que os mortos deles eram sepultados de maneira diferente, né? Os mortos eram embalsamados. Então, quando Jacó morreu, Israel morreu, ele percebeu que a prática era daquela maneira. E o que ele fez? Ele foi e mandou embalsamar o seu pai. Embalsamar. Porque o que o bálsamo faz? O bálsamo, se for o bálsamo de Gileade, um bálsamo bom, que os médicos usavam, passava-se uma camada de bálsamo na pessoa, e depois enrolava a pessoa com gases, e a pessoa se tornava como se fosse uma múmia, né? Mumificava a pessoa, porque o gel, esse bálsamo, ele servia como se fosse um gel para mumificar a pessoa se tornava uma múmia. Porque a múmia, ela tinha ali algumas características de eterna, né? Então a prática deles era eternizar a pessoa não podia morrer. Muito bem, então tinha um lado bom. Porque quem não quer ter os seus parentes para sempre com a gente? Quem não quer ter os seus parentes eternamente? Se eu pudesse ter meu pai junto comigo eternamente, né? Se eu pudesse ter algum parente que já foi eternamente. Só que a gente esquece de um detalhe. Um detalhe a gente deixa de entender aí e pula. Qual que é o detalhe? O detalhe é o seguinte. O detalhe é o seguinte. A gente quer mumificar a pessoa, a gente quer deixar a pessoa ali perto da gente, com a gente, entre a gente. A gente tem que entender uma coisa, que nós somos feitos de carne, né? Nós somos feitos de carne. Nosso corpo é feito de carne. Então, a partir do momento que você percebeu que o corpo morreu, o coração parou de bater, o cérebro já cessou as suas informações, o cérebro também parou de fazer o seu trabalho, e o corpo já apresentou aquela cor da morte, o sangue já parou de andar no corpo, já começou a coagular, começa a aparecer as marcas do corpo morrendo, se decompondo. Então é uma utopia, porque você quer manter uma coisa morta, porque o corpo, quando ele está morto, ele vai morrendo cada vez mais. Então o corpo, quando ele está morto, ele não vai ficando cada vez mais com vida, ele vai ficando cada vez mais morto. Até a carne ser destruída, os órgãos e tal. Aí chega até o quê? Nos ossos e no cabelo. Que o cabelo a terra não come. Os dentes. Tudo que é de carne, a terra come. Então dá a se entender aí, quero chamar vocês para o campo das ideias, da pregação, porque nós somos inteligentes. O pregador tem que ser inteligente, o pregador não pode ser burro. Então o bálsamo, ele ficava ele era intermediário a essa situação. Ele fazia, dava a entender que ele fazia o papel dele de deixar a pessoa viva. Ele tirava aquele odor da morte, ele tirava aquele cheiro podre.
né? Dava-se impressão que a pessoa estava ali deitada, porque o cheiro da podridão sumia, ou se dissolvia, se misturava com o cheiro forte do bálsamo. E ali você poderia aguentar mais um tempo aquela pessoa ali, você ia ali vendo o rosto da pessoa. Até uma hora que o bálsamo ele já fugia. Ele já fugia da sua obrigação, ele não podia fazer mais nada. Eu estou aqui falando, eu vou pôr em prática, eu vou aplicar. O que seria o bálsamo? O bálsamo é o pecado. O pecado é quando ele é bem preparado, essa loção terrível, quando ela é bem preparada, quando o camarada acha que esse é um bom químico, né? Se acha um bom químico, e ele aplica esse pecado, que seria uma loção no seu corpo, ele vai mantendo aquela mentira, ele vai mantendo aquele ministério que Deus já não está mais com ele, aquela igreja que Deus não está mais aprovando, ele vai mantendo. Ele vai misturando a mentira com o bálsamo. Quando ele vai pecar longe, ele vai pecar fora do Brasil, ele vai pecar em outra região do estado do nosso país. Então o que acontece? O bálsamo, por um tempo, ele resolve. Né? O bálsamo, por um tempo, ele tem seu trabalhar. Eu estou esperando os irmãos chegando. Cadê os irmãos que... Ô, seu Barroquelo, tudo bem? Tá, né? Cadê os irmãos? Estou esperando os irmãos aí na live. Até agora não apareceu nenhum. Cadê os irmãos? Tem alguém me ouvindo aí? Manda um joinha. Então o bálsamo, ele servia para isso. O bálsamo. O que ele servia? Ele servia para embalsamar o morto, para dar aquilo que é fedorento, aquilo que é morto, um pouco de... dar uma cara ali para aquele cadáver morto, né? Dá ali um... Mas muito bem. Mas vem comigo, Brasil. Então agora eu estou aplicando dessa maneira. Eu estou aplicando desse jeito agora. O bálsamo ele é o pecado, ele é a loção que a pessoa aplica no corpo. E ele tem aí as suas manutenção. Porque o bálsamo você tem que passar ele de 90 dias, de 100 dias. Tem uns que é um bálsamo que você vai fazendo a manutenção de ano em ano. Ele é muito mais caro, ele é muito mais complexo. Agora eu te pergunto, quantas pessoas não estão fazendo isso com o pecado? Pessoas que têm o seu ministério, pessoas que têm suas igrejas, pessoas que têm suas famílias, têm seus maridos, estão ali como servas de Deus, estão cantando, estão pregando, estão servindo ao Senhor, mas estão ali aplicando o bálsamo do Egito. Pessoas que estão trazendo a sua vida debaixo de uma manutenção. Porque o dia que ele errar da mão e deixar, esquecer, vai ser o dia que o cheiro vai começar a ser espalhado. Porque não existe pecado perfeito, não existe crime perfeito, não existe ninguém que consegue ficar longe das vistas do Senhor. O Senhor vê tudo. Deus, ele vê tudo. É por isso que o salmista Davi disse que se ele for para a profundidade do mar, o Senhor estaria lá. Se fosse mais alto do céu, o Senhor estaria lá. Nós não podemos fugir da presença do Senhor. Nós temos que tomar um banho e ser limpo pela palavra. É por isso que o evangelho ele não tem efeito na vida de algumas pessoas. É por isso que o evangelho ele não muda a vida de algumas pessoas. Porque as pessoas estão renovando. As pessoas estão renovando as suas
os seus votos com o pecado. Porque a pessoa, ela não começa com pecados grandes. Mas existe pecados grandes e pecados pequenos? Existe. O Senhor Jesus disse que aquele que pecar contra o Filho será perdoado. Mas aquele que pecar contra o Espírito Santo não será perdoado nem nessa vida e nem na vida vindoura. Tem pessoas que quando o telefone toca, a pessoa fica preocupada. Sai de canto. Quando você está na casa da pessoa, a campainha toca, ele já fica preocupado. Porque vai saber de verdade quem está ali na campainha. Pode ser a hora que o bálsamo ele já não foi feita aquela manutenção, o cheiro começou a soltar-se. Agora a melhor coisa na vida é você deitar na tua cama com a consciência tranquila. Você não deve nada para ninguém. Se o Senhor te buscar, ou se a morte te buscar naquele momento, você que está com a sua vida abençoada, tranquila, sem medo da eternidade, com certeza da salvação. Agora a pior coisa, eu fico imaginando Davi, homem de Deus, teve um dia que ele não foi para a batalha. Ele no terraço, eu acredito que depois de ter tomado um belo de um café com tâmaras, maçãs, frutas mediterrâneas, tomou um café ali colonial, tomou ali uma cevada, se alimentou bem e foi para o terraço andar. Um queijo de uma cabra, pães asmos, se alimentou ali com frutas, sucos. E quando ele andou na sacada daquele palácio, ele viu uma janela aberta e viu uma mulher tomando banho totalmente pelada, despida. Uma mulher bonita. Porque muitas das vezes o diabo começa a cirandar nas nossas vidas com coisas pequenas. Ele começa a envolver a nossa vida com esse bálsamo. Chega um momento, uma pessoa te convida para uma festa, tua esposa liga, você fala, ó, tô no escritório ainda. Você está mentindo. Você está numa festa. Ali aquela pessoa interessante, uma pessoa que dá um toque pro seu amigo e diz, olha, eu queria conversar com aquele cara, eu nunca vi ele aqui. Ou te manda uma bebida, ó, fulana mandou, aquela moça ali mandou uma bebida para você. Você não é de beber. Aí no lugar de você falar para ela, não, Deus abençoe, falar para ela que eu sou um pastor. Fala para ela que eu sou um crente, eu não bebo. Eu estou aqui para trabalhar sobre negócios, é um jantar de negócio. A pessoa vai e já toma uma bebida para ficar descolado. E ali a pessoa vai se envolvendo. Você pode ver que, não estou torcendo o versículo, mas Sansão, depois que ele matou o leão, ele deixou a carcaça do leão no meio do caminho. E ele, como nazireu, ele não podia tocar no cadáver. Aí o que ele fez? Passando algum tempo, ele foi lá, achou mel. Achou mel. Porque imagine você ver uma quantidade de mel, você falar, puxa, não vou deixar para aquilo ali não. Eu vou comer aquele mel, mel amarelinho, aquele cheiro gostoso do mel. Mas o mel está na onde? O mel está dentro da carcaça de um leão morto. Você pode ver que a maioria das coisas que o diabo ele tenta nos derrubar, ele coloca uma coisa boa dentro de uma coisa podre.
É a mesma coisa a mulher, mesma coisa um homem. Você pode ver que a maioria das amantes, a maioria dos homens que são sedutor, são coisas boas que aparentemente o inimigo cega a nossa vista, mas está dentro de um leão morto, podre. Aquilo não vai acrescentar nada na sua vida. A partir do momento que você comer, você vai perder o seu voto com Deus e você vai se contaminar com aquela nojeira. Porque o mel, ele está onde? Ele está dentro da carcaça de um leão. Você acha que é uma grande vantagem que você vai fazer? Você acha que você vai estar ganhando? É uma vantagem. Puxa, meu. Eu não posso perder isso, é uma vantagem. Só que aí eu te pergunto, meu querido irmão. Você já observou de onde você arrancou esse mel? Você já observou de onde você arrancou esse mel? Você arrancou de dentro de um leão. Um leão morto. Um leão totalmente arrebentado. Então Deus não é isso que Ele quer com a gente. Ele quer que a nossa vida seja limpa, liberta. Nós não podemos colocar bálsamo, nós não podemos ser uma pessoa que seja uma pessoa tardia. O que nós temos que fazer, faça agora. Se você estiver dentro da casa de uma mulher agora, uma amante, você abandonou sua família e está me ouvindo, cata a tua mala hoje, vai embora daí. Porque você pode ter certeza que é mel dentro de uma carcaça de um leão morto. Até hoje eu nunca vi uma amante amar um homem de verdade. Até hoje eu nunca vi uma prostituta fazer o serviço de uma mulher. Eu já tive a experiência de comer mel dentro de carcaça de leão. O preço é grande. Eu sei o que eu estou falando. Eu vi pessoas abençoadas, homens de Deus com ministérios lindos, dons manifestando. Pessoa que você chega assim, já conversa com a pessoa, fala, meu amigo, como Deus está te usando, que coisa linda, que palavra. Aí passa um tempo, você vê a pessoa para baixo, arrasado. Aí você pergunta, o que está acontecendo? Você não sabe de uma coisa. Eu estou casado, mas eu me apaixonei por uma menina. Eu me apaixonei. Eu estou apaixonado por uma moça. Aí você olha para a pessoa e diz, rapaz, você vai acabar com o seu ministério, com o seu casamento. A tua mulher não merece isso. E aí a pessoa vai dando lugar, até que a pessoa cai e se estraga completamente. E não tem como consertar. Meus queridos irmãos, se afasta do pecado, não deixa o pecado dominar a tua vida. Procura santificação. Procura santificação no teu corpo. Muda a tua mente, muda as tuas pregações. Muda a tua maneira de orar, muda a tua maneira de pregar. Porque Deus, Ele quer te dar vitória. Ele quer te abençoar. Não vamos colocar bálsamos na nossa vida. Porque o bálsamo ele foi feito para camuflar. A Bíblia fala de uma situação que um dos homens, filho de Israel, chamado Judá, um certo dia, num poço, ele chamou uma mulher para ter intimidade com ela, achando que ela era uma prostituta cultual. E ela veio, conversou com ele, ele fez a proposta. E ele disse para ela, escuta, por que você não sai comigo? Por que você não tem relações sexuais comigo? E ela disse, olha, o meu trabalho é tanto. E ele diz, olha, eu vou fazer o seguinte, eu vou te dar um cabrito.
Ele disse, cadê o cabrito? Ele disse, o cabrito está ali com o meu servo, vou lá buscar. Mas a gente tem que ter a relação aqui, depois eu vou pegar o cabrito. Ela disse, tudo bem, mas antes você me deixa o seu cajado, o seu anel e o seu lenço. Ele teve a intimidade com ela, depois voltou, buscou o cabrito. Quando ele chegou para dar o cabrito para ela, ela já tinha ido embora. Depois de uns dias ela estava grávida do seu sogro e ele procurou matar ela, falando que ela tinha adulterado, que ela tinha que casar com o filho dele. Aí ela disse, antes de vocês me matar, meu sogro, cadê o seu cajado, o seu lenço e o seu anel? Então o que eu quero dizer, meus irmãos? Existe gente que tem muitas vidas. Tem pessoas que uma coisa ele é dentro da igreja, uma coisa ele é em cima do altar. Ele tem vidas duplas. Ele tem 3 tipos de vida, 4 tipos de vida. Aí você está ali escutando a pessoa, daqui a pouco você descobre que o camarada tem uma outra família lá na cidade e tal. Aí você fala, mas quanto tempo eu perdi ouvindo essa pessoa? Quanto tempo eu ouvi essa pessoa pregar? E hoje o estado dessa pessoa é tão terrível que ele não pode nem olhar para o altar, quanto mais subir. Então, meus amados, melhor coisa na vida é você ter sua consciência limpa, ter sua consciência tranquila. Melhor coisa na vida é você ter paz na alma. Você poder deitar numa cama e ter paz. Você poder deitar numa cama e você ter graça de Deus para levantar e orar. Melhor coisa na vida é você ter comunhão com Deus quando você dobrar o seu joelho. Agora a pior coisa é você ter o quê? Pior coisa na vida é você não ter paz na alma. Você não ter certeza da salvação. Porque como que fica agora? Cadê seu cajado, seu lenço? Quer dizer que aquele homem que era para manter a honra, aquele homem que era para dar a imagem de um homem de Deus, agora está preso porque aquela mulher está com seu cajado, seu lenço, seu anel. Se você não está bem na fé, se você não está conseguindo levar a cruz de Cristo, se afasta por um tempo. Deixa as pessoas fazer a obra de Deus. Agora, uma coisa você não pode. É não tendo condição de fazer a obra do Senhor, você desanimar e ser agora um garoto propaganda das trevas. Porque o que eu percebi é o seguinte. O Lúcifer, quando ele caiu, antes dele se rebelar, eu acredito que ele somou com o céu. Ele teve o tempo de glória dele. Ele contribuiu com muita coisa para o reino de Deus. Mas quando Deus foi dando mais espaço para ele, Deus foi dando mais oportunidade para ele, porque Deus não segura ninguém. Porque Deus, ele não é um ser indeciso. Deus, ele não é um ser, uma pessoa estável. Não. A Bíblia diz que ele dá a semente para aquele que semeia. Ele não fica com ciúme. Na obra de Deus tem lugar para todo mundo. O que eu quero dizer? O que eu quero falar com isso? Eu quero falar com isso, meus irmãos, que quando Deus olhou para ele e viu iniquidade nele,
Aí ele se tornou um inimigo. Ele se tornou os demônios. Então, quantas pessoas que estão ali construindo igreja, estão ali pregando, estão ali contribuindo, mas quando Deus olha para dentro daquela pessoa e vê a iniquidade, vê o pecado, aí Deus olha e fala: esse não dá mais para fazer minha obra. Esse não dá para me usar mais. Aí essas pessoas ficam na internet, essas pessoas fundam uma igreja e começam a vir com doutrinas diferentes porque eles foram rejeitados. Se você é uma pessoa que está vivendo o seu melhor momento, glória a Deus. Agora, se você é uma pessoa que deixou a incredulidade entrar no seu coração, se afasta. Eu acredito que quando Deus, não é a Bíblia que fala, eu creio. Quando Deus chamou Moisés no monte Nebo, no pisca do monte, chamou Moisés naquela planície e falou: Moisés, dá uma olhada. E Moisés olhou. Ele viu muita terra, ele viu muita plantação. Ele viu que a terra era forte, que para andar com um cacho de uva tinha que ser 2 homens. A terra que manava leite e mel parecia aquelas terras de vulcão. Terra cheia de vida. Agora, Deus fala para Moisés: Moisés, você não vai entrar na terra prometida. Sabe por quê? Porque agora eu vou tirar a tua vida. Sabe por que Deus fez isso com Moisés? Para Moisés não ter estragado. Você sabe por que Deus faz algumas coisas? Para a biografia da pessoa não ficar manchada. Porque tem homens que ele está no limite deles. Se o Senhor não afastar, eles vão estragar tudo que eles fizeram. Vai estragar tudo. E a obra que foi uma bênção, o obreiro foi uma bênção naquele lugar. Por isso que eu falo, a gente tem que trabalhar, meus irmãos, no tempo de Deus. Quando passar o nosso tempo, nós não podemos ter vergonha de dizer: olha, passou o meu tempo. Para mim não dá mais. Eu não tenho paciência, não tenho espiritualidade, eu não tenho uma graça de Deus para buscar. Porque muitas das vezes o que falta na gente é paciência. O que falta na gente é fé, é vigilância, é buscar. Nós precisamos buscar. Nós precisamos crer. Senão não adianta. Senão não adianta. Se as pessoas tivessem falado para o apóstolo Paulo que Jesus não ia voltar naquelas épocas, ele tinha parado de evangelizar. Então existem coisas que a gente tem que não saber mesmo. Não tinha. Por exemplo, a maldade é tão grande nessa vida que colocaram Urias, um homem de Deus, na frente da batalha. E a carta estava escrito: coloca Urias na frente da batalha e tira toda a proteção que vocês podem dar para ele. Aquele homem viu a morte na frente dele. Mas uma coisa eu tenho certeza, Davi deve ter chorado muito. Mas uma coisa eu tenho certeza, Davi deve ter se arrependido de ter feito aquilo. Se arrependeu. Se arrependeu de ter feito uma emboscada para o amigo Urias. Uma pessoa que foi ao conselho do rei e ficou na frente.
que eu quero dizer para vocês essa tarde? Confessa teu pecado a Cristo. Confessa. Confessa o seu pecado a Cristo. Diz para Jesus que você precisa do perdão dele, da misericórdia dele. Diga para o Senhor que você é um pobre pecador. Diga para o Senhor: eu estou aqui, Senhor, eu te amo, te adoro. Que Deus há de te honrar. Deus há de fazer algo por você. Porque nem tudo começa desse jeito. Tem coisa que começa pequeno. Tem coisa que começa como um rasguinho numa roupa. Se você não pegar uma linha e tampar o buraco, ele vai aumentando. O Senhor está dizendo que ainda há tempo para você ser perdoado. Ainda existe vida. Enquanto você tiver vida, Deus vai te perdoar. Agora chega épocas que você precisa tomar uma decisão na tua vida. Vai chegar momentos na sua vida que Deus vai falar: hoje você vai tomar uma decisão. Você precisa aceitar a Cristo como seu Salvador. Abandonar o pecado, porque o pecado é um vírus mortal. O pecado é uma coisa que quando cai na corrente sanguínea, ele domina a pessoa. Aleluia. Temos que viver o verdadeiro Evangelho. Nós não podemos embalsamar o nosso corpo igual fizeram com Jacó. O bálsamo vai dizer que está cheiroso, está tudo certo. Mas na verdade você está velando um cadáver em cima da sua mesa. Meu Deus, quantas pessoas se enganam. Quantas pessoas que gostam de ser enganado e são enganadas. Quantas pessoas. A palavra do Senhor diz que uma mulher com fluxo de sangue, mulher tinha um fluxo de sangue, ela perdeu tudo dando aos médicos. E os médicos não podiam curar. Não podia ser curada. Ela ficou ali enferma por vários anos. Acabando com tudo que ela tinha. Chegou um momento que os médicos arrancou tudo. Ela só teve paz depois que ela encontrou Jesus. Tocou na verga do seu vestido. E foi curada. Então existe gente que a gente vai encontrar no caminho, que eles vão passar tanta receita pra gente. Mas só para arrancar o que a gente tem. Mas que Deus venha nos guardar. Amém, meus irmãos? Fique firme nas vossas igrejas, ajude os vossos pastores. Que tudo isso não é em vão, Senhor. Tudo isso Deus está vendo. Faz a obra. Com amor, fidelidade. E Deus vai te honrar. Amém? Deus os abençoe. Eu sou Fernando Luz de Lopes, aquele que fala o coração. Até mais. Que Deus continue te abençoando e prosperando cada vez mais. Até outra, meu irmão.